Olá, bem-vindo à minha casa digital. O meu nome é Patrícia Casanova e hoje, aqui neste vídeo, começa uma nova sequência do ARC Materiais. E o que é isto do ARC Materiais? Este é um conteúdo digital que eu criei onde te apresento materiais que são muito utilizados na área da construção, precisamente. Aqui está a Patrícia Casanova, arquiteta, por isso vamos falar sobre materiais associados a casa, a construção, a obras. E se tiveres curiosidade a perceber um bocadinho melhor que tema é este, que conteúdo é este, eu vou deixar aqui a indicação com o link do vídeo de apresentação deste conteúdo para ir lá espreitar e perceber um bocadinho o que é isto do ARC Materiais. E vamos começar uma nova sequência sobre, precisamente, isolamentos térmicos. E o que é que eu vou falar? Vou, ao longo destes próximos 3 vídeos, apresentar-te 2 tipos de isolamento térmico. Atenção! Térmico. E no final vou fazer um vídeo de comparação entre estes dois e falar um bocadinho sobre o que é que um tem de melhor, o que é que outro tem de melhor e compará-los entre si. E o que é isto dos isolamentos térmicos? Vamos falar um bocadinho antes de apresentar o material em si, explicar o que ele é e o que ele faz. O isolamento térmico, como o próprio nome diz, está muito associado às questões da temperatura, às questões térmicas da construção. E porquê é que é importante falar sobre isolamento térmico hoje, em pleno século XXI? Porque as questões térmicas, as questões acústicas, as questões da certificação, da valorização ambiental dos edifícios estão na ordem do dia, estão muito falados neste momento, por isso era importante para mim trazê-los aqui para esta sequência, trazê-los aqui para estas temáticas dos conteúdos digitais, porque é uma coisa muito importante e também muito recorrente. Os clientes perguntam-me e falam-me muito sobre isso. Por isso, vamos falar um bocadinho primeiro o que é que estes materiais fazem, qual é a sua função. O isolamento térmico é um material que nos ajuda a reduzir as transferências de calor ou frio entre o ambiente interno e o ambiente externo. Ou seja, funciona como uma espécie de uma barreira física que impede essas transmissões. Ou seja, se está muito frio lá fora, esta barreira vai impedir que esse frio passe para dentro da nossa casa. Ou se está muito calor lá fora, ele impede também que ele passe. E vice-versa, se nós aquecemos a nossa casa e ela está quentinha, nós não queremos que esse calor se dissipe para fora. E então, no fundo, o isolamento térmico é um material que faz essa barreira, estabiliza a nossa casa e permite controlar a temperatura interior muito mais facilmente, porque está ali a impedir as transmissões e a impedir as trocas e a manter a nossa casa e o interior da nossa temperatura ambiente muito mais estabilizada. E qual é o primeiro isolamento térmico que eu trouxe aqui para começar esta sequência? É este que vocês conseguem ver aqui e que é tecnicamente conhecido como EPS. E porquê EPS? Esta sigla do EPS deriva da nomenclatura inglesa e quer dizer Expanded Polystyrene. E o que é que isto quer dizer depois traduzido para português? Poliestireno expandido, mais conhecido vulgarmente pelas pessoas, pelos utilizadores, pelos clientes, como o típico esferovite. Toda a gente que vê este material chama o esferovite, mas ele tem um termo técnico, tem um termo próprio e a explicação é essa, precisamente. E agora, pegando na nomenclatura portuguesa, que é precisamente o poliestireno expandido, vamos desconstruir um bocadinho este nome e vamos perceber de onde é que ele vem e a que é que ele se refere. O poliestireno é um material que está na base, é a matéria-prima, é aquilo que compõe este material e compõe este elemento. E a sua sigla é conhecida como PS, daí esta composição do PS. Poliestireno é sempre referido tecnicamente como PS. E o expandido é o método de produção, é a forma como depois este material, o poliestireno, é transformado e é trabalhado de maneira a dar este resultado final. E depois de explicar melhor o que é que estas siglas, o que é que estes nomes querem dizer, vamos falar um bocadinho sobre a composição desta peça, deste material que está aqui, sobre as suas características, sobre aquilo que o compõe e sobre aquilo que dá origem depois a este resultado final. O poliestireno é um tipo de plástico e todos os plásticos derivam dos polímeros, por isso daí este início do poli qualquer coisa. E neste caso, em específico, deriva da polimerização do estireno, daí poliestireno. Ou seja, o grande elemento compositor de tudo isto é basicamente plástico. E é expandido vem do termo precisamente porque este material é obtido através da expansão da matéria-prima. Ou seja, o poliestireno é submetido a um processo de aquecimento e pelo contacto com o vapor d'água a matéria-prima vai inchar literalmente e vai aumentar de volume. E daí, desse processo, resultam aquelas bolinhas brancas que nós todos conhecemos e que estamos habituados a ver. Ou seja, o material, o plástico, é submetido a este processo, aumenta, incha e dá-nos a matéria-prima para nós trabalharmos para fazermos estas tábuas. Resultado, no final, depois desse processo de transformação, o que nós temos aqui é apenas 2% de poliestireno e os outros 98% são ar. Nada mais, nada menos do que isto. 2% de matéria-prima e 98% de ar.
E esse granulado, essas bolinhas, são depois submetidas novamente a aquecimento, são postas em moldes, submetidas ao vapor de água e no final temos as placas com esta configuração. Por isso é que depois podemos ver no mercado vários materiais de EPS. Temos a essência, a origem, que são aquelas bolinhas, temos aquilo que mais se usa na construção civil, que são as placas, mas existem também muitos moldes variados com outras formas mais complexas, porque este material como eu disse no início, sai de produção em forma de bolinhas de granulado, depois pode ser moldado em vários moldes, com várias formas, porque isto é só 2% de matéria e 98% de ar, por isso isto pode ser trabalhado e moldado de muitas formas. Conclusão de tudo isto. Este material é um material que foi expandido, puseram ar e expandiram o poliestireno. Ou seja, isto tem uma densidade muito baixa. Qualquer pessoa que já esteve com uma tábua destas na mão sabe que nós com muita facilidade apertamos isto e isto deforma-se. Isto não tem densidade, ou seja, é muito frágil, é muito ar na sua composição. E isto é muito importante para aquilo que eu vou explicar a seguir, para aquilo que eu vou falar em relação à aplicação, às potencialidades e às vantagens e desvantagens. Mas vamos começar pela aplicação, que é o parâmetro que eu falo sempre a seguir. Na construção civil este material pode ser aplicado simplesmente pousado, sem mais nada, pode ser aplicado também colado, ou seja, é barrado uma cola específica, tem que ser uma cola específica nestas tábuas e elas depois são coladas, pode ser colagem total, pode ser colagem por pontos e a terceira forma de aplicação é com fixação mecânica, ou seja, com umas buchas próprias que existem para fixar aqui estas placas. Dois pequenos pormenores e dois pequenos à parte. Como estas peças são peças muito leves, isto não tem grande massa, é importante e é uma boa prática que toda a gente fala que eles devem ser colados na totalidade, ou seja, devem levar cola na placa total, porque isto é muito leve e é muito facilmente levado pelo vento. E outro pequeno pormenor. As buchas também utilizadas para fixar este material também são buchas específicas, como tudo isto é plástico e é bastante frágil, as buchas também são de plástico e também são próprias para o aplicar. E agora aquilo que toda a gente quer saber e que já está aqui toda a gente à espera para falar é, depois de explicar o que é, como é que isto se aplica, em que é que este material é aplicado, qual é a sua potencialidade, em que é que ele pode ser aplicado atualmente na construção civil. Este material no mercado e na indústria transformadora, na indústria de transporte, é aplicado em imensas coisas, mas vamos restringir aqui de forma muito específica aquilo que nos interessa, que é para as casas e para a construção civil. A forma mais comum e que toda a gente hoje está habituada a ver aqui o nosso EPS, o mítico Esferovite, é nas paredes. Essa é a forma mais comum e mais recorrente agora de ver este material a circular. E ele é um dos elementos fundamentais para compor o sistema ETICS, o que a maior parte das pessoas conhece como o sistema capoto. E serve precisamente para quê? Para isolar as paredes pelo exterior. Como eu falei, isto é um isolamento térmico. Ao ser aplicado nas paredes, ele está a isolar pelo exterior a nossa casa. Essa é uma das maiores aplicações, a mais comum, a mais recorrente, por isso é que se fala tanto sobre este material hoje em dia. Para além desse uso enquanto isolamento térmico pelo exterior, o EPS também pode ser utilizado para isolamento térmico pelo interior, ou seja, pode estar do lado de dentro das paredes, do lado de dentro nos tetos, etc. Não só para o exterior, mas também para o interior. E outra utilização, se calhar não tão conhecida para as pessoas comuns, mas que nós profissionais já vemos muitas vezes a ser usado, é, por exemplo, nas lajes, na própria constituição e composição das lajes. O EPS é um material muito utilizado para substituir, por exemplo, as abobadilhas. Há quem as faça já neste material e tem a grande vantagem de retirar carga, de retirar peso e tornar todo o elemento da laje muito mais leve se as abobadilhas já forem feitas deste material. Por isso, este material tem várias aplicações na construção civil, podemos falar de muitas outras, mas essas são as mais comuns e aquelas que mais se vêem atualmente. Paredes, para o interior das paredes e dos tetos e nas próprias composições das lajes. Agora vamos falar sobre o último tema, que é precisamente as vantagens e as desvantagens, ou seja, o que é que este material tem de bom e o que é que ele tem de menos bom. Vamos começar pelas coisas boas e pelas coisas positivas, porque vamos começar sempre pelo melhor. Como este material, como eu expliquei no início, é um material de baixa densidade, ou seja, há aqui um jogo muito equilibrado entre os cheios e os vazios, entre a massa e o ar, tudo isto faz com que ele tenha as características e as composições perfeitas para ser um bom isolante térmico. A própria constituição, a própria forma de fabrico deste material dão-lhe esse benefício e essa vantagem. Porquê? Porque o frio, o calor e a transmissão do som, da temperatura, seja do que for, faz-se sempre através das massas. Quando há muita massa é muito mais fácil ele transmitir-se. E quando temos assim estes jogos, cheio, vazio, ele vai se dissipando e essa transmissão não acontece tão facilmente. Por isso, este é o material de isolamento térmico, principalmente pelo exterior, de excelência. Funciona muito bem. E como o seu principal elemento compositor, como eu expliquei ainda há pouco, é o poliestireno, ou seja, é um plástico e ele é bastante resistente à água, é bastante resistente à umidade
E é um material que não tem tendência a ganhar bolores ou micro-organismos, porque isto é plástico, ou seja, não é um ambiente próprio para esses problemas. Por isso, muito dificilmente vais ver bolor ou coisas desse género a aparecer no EPS. Outra vantagem é a facilidade de produção de uma placa deste género. Estamos aqui a falar de apenas 2% de matéria-prima, tudo o resto tem a ver com o processo de expansão, ou seja, isto tem um custo muito baixo, um custo bastante reduzido, porque não precisamos de grande matéria-prima para produzir a placa em si. Precisamos sim depois do trabalho da indústria transformadora, mas em termos de material, nós aqui temos muito pouco. Esta tábua é uma tábua fininha, mas podemos ter tábuas bem mais grossas do que estas e têm apenas e só, como eu expliquei no início, 2% de poliestireno. Tudo o resto é benefício, é ar, é gratuito. E por isso mesmo, por esta forma de fabrico, ele é bastante leve e isso é uma grande vantagem, ou seja, é muito fácil de transportar, é muito fácil de trazê-lo para a obra e é também muito fácil depois de manusear em obra. Qualquer profissional da construção sozinho pode pegar numa tábua de dimensões bastante grandes e manuseá-la, transportá-la, pô-la no sítio, cortá-la, trabalhá-la e aplicá-la na fachada ou noutro sítio qualquer. São muito leves e muito fáceis de manusear. E para finalizar, a última vantagem deste material tem a ver com o facto de ele poder ser reaproveitado. Ou seja, no final da sua vida útil, ele pode ser reciclado e voltar à condição de matéria-prima. Podemos, através dos processos próprios, voltar a trazê-lo para aquele líquido incolor que era precisamente o poliestireno que estava na origem de tudo isto. Por isso, muitas vantagens, muitos pontos a favor e muitas coisas boas que este material nos traz. Agora, vamos falar sobre as coisas menos boas, vamos falar sobre as desvantagens, porque todos os materiais têm vantagens e desvantagens. E a primeira desvantagem vem precisamente desta questão da baixa densidade, o que para alguns aspectos é uma vantagem, tem a desvantagem de, como ele é pouco denso, tem pouca resistência, vocês viram, eu consegui arrancar um bocadinho com muita facilidade, e ele é pouco resistente aos impactos, ou seja, com choques, com toques, com movimentos de pressão, ele cede e ele mexe e ele deforma-se, estraga-se. Ou seja, em zonas baixas, em zonas acessíveis, por onde passem e andem pessoas, é preciso ter muito cuidado quando se aplica estes materiais, porque ele tem muito pouca resistência a esses choques e esses contactos com as pessoas e com os movimentos e com os circuitos e com zonas de passeio, por exemplo, etc. E outra desvantagem associada a esta questão da baixa densidade é que, como eu disse, este elemento é composto por 98% de ar, ou seja, se houver aqui alguma fonte de ignição, ele é altamente inflamável, ou seja, tem muita coisa para alimentar o fogo, tem muito ar e é possível arderem efetivamente placas inteiras, porque ele é altamente inflamável. Isso é uma grande desvantagem deste material, que depois também o limita nas suas aplicações. Mas isso fica para o vídeo final de comparação em que vamos falar um bocadinho mais sobre isso. E para finalizar, a última desvantagem é que este material não é biodegradável, ou seja, ele é um material completamente artificial, vem do plástico, é transformado pela indústria transformadora, por isso não pode nunca ser devolvido à natureza, nem pode ser restituído para se degradar naturalmente. Ele tem sempre que ser transformado e entregue a profissionais especializados. Exceto em algumas exceções, como dizem aqui na praça, que há animais que gostam muito deste material e gostam de o comer. Mas isso não pode ser considerado uma forma natural de degradar este material, apesar de haver casos em que efetivamente são desfeitas tábuas inteiras pelos animaizinhos que gostam de o comer. E pronto, terminamos de falar sobre o nosso EPS. Este é um material muito versátil, é um material que pode ser aplicado em várias coisas e que está muito associado agora a vários sistemas construtivos e no futuro vão haver novos vídeos em que te vou falar sobre esses sistemas já mais complexos que conjugam uma série de materiais e o EPS está incluído, por isso fica atento que os próximos vídeos vão falar melhor sobre isto. Mas este é um vídeo do Arc Materiais, é para te falar sobre o material, é para tu perceberes de que é que ele é feito, como é que ele se aplica, quais são as vantagens e desvantagens, porque depois, quando for falar sobre ele já no sistema composto, por exemplo, no sistema do ETICS, muito conhecido como o capoto, já sabes qual é a funcionalidade do EPS, como é que ele trabalha, como é que ele é feito e vais perceber muito melhor depois o conjunto e o sistema e tudo o resto. Fica atento aos próximos vídeos que eles vêm aí e estão a ser pensados. E no próximo vídeo vou falar-te sobre outro tipo de isolamento térmico que deriva da mesma matéria-prima, deriva do mesmo material, do poliestireno, mas tem outra forma de transformação, o que lhe confere outras características, outras potencialidades, outras vantagens e desvantagens e depois, no final, vou fazer o vídeo a comparar os dois, por isso continua desse lado. Se gostaste deste vídeo e desta explicação e ficaste a perceber um bocadinho melhor o que é o mítico esferovite, agora já sabes, EPS. Põe gosto no vídeo e partilha com os teus amigos e deixa nos comentários outros materiais, outras coisas que queiras conhecer e tenhas curiosidade em perceber um bocadinho melhor de que é que ele é feito, como é que ele se aplica, quais são as vantagens e desvantagens, que eu vou ficar atento aos teus comentários e no futuro de certeza que vou fazer um vídeo a falar sobre ele.
E se ainda não o fizeste então, agora é que é o momento. Subscreve o canal, ativa as notificações e vais saber em primeira mão, sempre que sair um novo vídeo com um novo material ou com outro conteúdo que anda por aqui a circular na página. Obrigada por me teres acompanhado até aqui e despeço-me sempre com a minha frase de eleição. A tua casa és tu. Bem-vindo à minha.